Olá, amadas! Sejam bem-vindas à aula 5 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cores. Eu sei que é dar um trabalhão, né? Quem aí já tentou definir uma paleta de cores sabe bem que a gente tem que ficar pensando em 10 mil coisas, a gente nunca acha que aquela cor que a gente escolheu tá boa. Então, assim, são diversas coisas a serem consideradas nessa parte. Eu quero começar falando pra vocês que, na verdade, gente, assim, é muito importante você ter uma paleta de cores. A cor, ela vai ajudar muito você a transmitir o que você, de fato, quer transmitir pro teu cliente, pra tua audiência. Mas, assim, se tiver muito difícil, se tiver muito indecisa, comece. Vai fazendo com alguma que você achou bonita, achou no Pinterest, mas faça. Coloque a mão na massa antes e depois continue estudando, continue pensando na tua paleta de cores, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cada tipo de cor, sobre como elas são usadas, né, dentro do marketing. Quando a gente fala de cores e marketing, qual que é a primeira marca que vem na tua cabeça? Eu aposto que você aí pensou no McDonald's, não é mesmo? Gente, a gente sabe que, assim, é o vermelho e o amarelo que eles usam para colocar ali e induzir a gente a comer. Então, se as grandes empresas todas pensam nisso, pensam nessa psicologia, no que vai induzir o cliente delas a comprar cada vez mais, a estar mais próximo ali da marca, ou passar de fato os valores que você quer passar para ele, por que a gente não pode começar a pensar nisso, não é mesmo? Então, bora lá estudar um pouquinho as cores e pensar na tua paleta daqui para frente. Então, como é que a gente começa a definir a nossa paleta? A gente precisa primeiro listar o que você quer transmitir para o teu cliente. Eu tenho aqui, né, a gente tá numa turma pequena, então eu sei mais ou menos vocês estão, a gente tem terapeuta, a gente tem advogado, a gente tem quem trabalha com produtos, né, do multinível, assim como eu trabalho. Então a gente tem aqui diversos nichos. Mas como é que você quer se relacionar com o seu cliente? Às vezes você pensa assim, Rafa, eu sou advogada, eu tenho que ser mais formal, eu tenho que ser mais distante do meu cliente, né, pra dar aquele distanciamento, aquela seriedade. Pode ser, mas já pensou se você é aquele tipo de advogada que quer se comunicar com o seu cliente, que quer que ele seja a advogada mais mãezona, né? A gente sabe que tem todos esses estilos. Você pode, né, pensar numa cor ali que realmente atraia ele, que coloque ele no colo, que faça ele entender que sim, ele pode te mandar direct pra te perguntar alguma coisa, claro que você vai cobrar consulta depois, mas que ele pode estar mais próximo, que ele pode ter essa relação um pouco mais próxima com você. Você é terapeuta, você normalmente quer passar aquele acolhimento pro teu cliente, né? Então ali a gente vai ver algumas cores que podem ser um pouco mais aconchegantes, um pouco mais, passar uma alegria pro teu cliente, porque, poxa, às vezes você tá lidando com pessoas que estão num padrão vibracional um pouquinho mais baixo, então você precisa levantar essas pessoas, né? O seu trabalho é isso, então você precisa que elas estejam um pouco mais motivadas. Se você tá trabalhando ali com saúde, beleza, rejuvenescimento, cuidado, né? Não vai usar, por exemplo, uma cor marrom, que a marrom tem muito a ver com terra, muito a ver com os nossos excrementos humanos, então cuidado, não vá usar essa cor na sua paleta de cores. Use uma cor que remeta à beleza, que remeta ao nosso autocuidado. Então a gente vai começar a falar um pouquinho agora, uma por uma, aqui para vocês terem uma noção básica, uma noção geral. Mas antes disso, eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta e anotem quais são os sentimentos que você quer passar para o teu cliente. Como é que você quer que o teu cliente te veja? Anotem em adjetivos, tá, gente? Então, por exemplo, assim, eu, Rafaela, quero que a minha cliente aqui dentro do marketing digital me veja como uma pessoa acolhedora. Eu quero que ela sinta que aqui ela tá em casa, eu quero que ela se sinta acolhida, mas ao mesmo tempo eu quero que ela entenda que eu tenho um know-how sobre aquilo, que eu sei o que eu tô falando, então eu quero passar um pouquinho de autoridade pra ela também. E aí eu consegui mesclar isso, se vocês vão ver que a minha paleta ali tem o uva, né, que acaba sendo uma cor um pouco mais escura, um tom um pouco mais fechado. Ali eu transmito a minha autoridade. Como é que eu falo que eu tô falando com mulheres? Estou falando com mulheres a partir de 25 anos. Eu tenho rosa, que não é esse rosa, né, que eu uso na minha paleta. O rosa choque, ele transmite um pouco mais de menina. Você tá falando ali com uma menina entre 18, 20 e pouquinhos anos. Não é esse exatamente o meu público. Então, o meu rosa, ele é um rosa um pouco mais clarinho, que já passa um pouco mais de serenidade, né, daquela mulher que tá já um pouco mais pra frente no seu autoconhecimento.
Vou deixar aqui alguns exemplos para vocês, tá? De marcas, até para ver assim o que vocês querem passar com a de vocês e uma tabela de adjetivos para vocês conseguirem ali se nortear da onde que eu quero sair com a minha paleta de cores, tá? Então vamos lá. O preto, ele vai trazer uma sensação de sofisticação, autoridade, um pouquinho de distanciamento. Então, às vezes, se você quer um pouco mais de distanciamento para aquela pessoa te entender como uma pessoa que é autoridade naquilo, tá? O preto vai te ajudar com isso. A gente tem inclusive marcas de joias, né, que usam muito preto nesse sentido por conta da sofisticação. O branco ele vai trazer paz, harmonia, ele remete àquela sensação de bondade, então remete a algo mais calmo, mais tranquilo. Se vocês às vezes trabalham, né, a gente até falou aqui que temos uma terapeuta no grupo, às vezes incluir o branco ali, pelo menos nas suas cores, nas suas letras, é muito interessante, tá bom? O vermelho ele vai trazer amor, ele vai trazer aquele empoderamento, ele vai trazer aquela coisa da mulher poderosa, né? Eu tô falando aqui com vocês mulheres, mas vai trazer aquela coisa do poder, da sexualidade, né? Quando a gente ganha flores, a mulher quando ela ganha flores, ela ganha um buquê de rosas vermelhas, né? Do marido, da sua pessoa amada ali. O amarelo, ele vai trazer uma sensação de dinheiro, de poder, de riqueza. Ao mesmo tempo, ele traz uma felicidade também. Então, ele pode ser incluído ali, né, para quem quer passar essas sensações. O azul é muito utilizado para quem quer passar uma sensação de tranquilidade. Aí a gente tem vários aqui tons de azul, né? Então, assim, quando você vai para um azul mais fechado, ele transmite um pouco mais de distanciamento, né? A gente vê ali as seguradoras, elas todas usam azul, Porto Seguro, agora não me lembro de cabeça, mas tem bastante seguradora que usa azul. O Banco Safra, por exemplo, utiliza, né, esse logo azul, porque eles querem transmitir confiança. O azul, principalmente nos tons um pouco mais escuros, eles transmitem confiança. Se você vai vindo para um tom mais claro, ele transmite um pouco de higiene, de frescor. Então, para quem trabalha, por exemplo, com odontologia, com medicina, às vezes incluir um azul um pouco mais claro é interessante, se é isso que você quer passar para o teu cliente. O cinza, ele vai trazer um pouco de distanciamento, de autoridade, ele vai significar ali um pouquinho de estabilidade também. O verde é a cor da prosperidade, né, que todo mundo gosta muito, é muito ligado à natureza. Então, se você trabalha com produtos naturais, é muito legal você pensar em incluir o verde na sua paleta. Então tem ali os tons de verde, tá? Ele vai trazer a natureza, o equilíbrio, tem um pouquinho da questão do frescor também, né? Porque remete a gente à natureza. O laranja ele é uma cor assim mais engraçada, ele é uma cor de quem tem um pouco da comédia junto, a gente remete muito a isso, né? A gente tem até um exemplo que normalmente o Pateta tá sempre usando aquela camiseta laranja, então a gente tem isso remetido a uma cor alegre, a uma cor feliz. O violeta, o lilás, ele já é uma cor que normalmente é usada para quem trabalha com produtos relacionados à espiritualidade, porque ele remete a isso, remete à nossa espiritualidade. E dependendo ali do tom, ele se comunica muito bem com uma mulher um pouco mais velha, uma mulher com já suas resoluções garantidas. Gente, tem ali o dourado. O dourado, por exemplo, ele vai transmitir riqueza para o teu cliente. Se você trabalha com finanças, com produtos financeiros, o dourado é muito interessante, né? Para que você coloque ali e transmita essa sensação de riqueza, de poder para o teu cliente. É uma infinidade, né, gente? As cores, assim, são realmente infinitas. Ontem, na aula dos tutoriais, vocês já aprenderam como é que pega a paleta de cores. Amanhã a gente vai ter aula de Canva. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês colocam aqueles códigos dentro do Canva para definir a sua paleta. Então, a tarefa de hoje, pega o teu caderninho que eu vou mandar aqui para vocês, a tarefa. Listem tudo que vocês pensam em passar para o cliente de vocês. E vamos conectar isso com as cores. Vamos fazer uma paleta harmônica, uma paleta bonita. Mas enquanto não tem, comecem a postar, não tem problema, tá, gente? Comecem com a sua paleta de qualquer forma e depois vocês vão definindo, vão entendendo um pouco melhor, né? Aquela coisa de persona e etc. Vocês vão começar a entender o que vocês querem de fato passar para a tua persona. Beleza? Cumprido a tarefa de hoje, quero todo mundo com templates lindos amanhã no Canva, ok? Um beijo e até amanhã!